equipamentos. Hoje a gente vai falar mais sobre processos, sobre procedimentos de execução, procedimentos de trabalho dentro de laboratórios, não só um laboratório de microbiologia. Muitas dessas informações que eu vou falar aqui, elas servem para uma série de outros laboratórios. Então, o agrônomo, ele pode estar trabalhando em ensaios, eu falei lá na estatística básica, ensaios e experimentos de campo, ou ensaios e experimentos de laboratório, né? Ou também existe outra categoria de ensaios e experimentos que a gente chama em casa de vegetação. Então, são os espaços amostrais, os espaços onde vocês podem estar trabalhando. E no laboratório é perfeitamente um local perfeitamente válido em que vocês possam estar desenvolvendo uma parte da carreira de vocês, né? Eu fiquei muitos anos, em alguns momentos, trabalhando em laboratório para colocar em prática o meu projeto de mestrado, o meu projeto de doutorado. Eu tinha ensaios de campo, ensaios de casa de vegetação e experimentos em laboratório. Tá? Então, a aula do Encontro 1, módulo 1, né? Desse módulo 1 é noções básicas de segurança no laboratório. Então, o que é essencial num laboratório? Então, não é essencial num laboratório que exista uma organização social, um fato crucial que existe é que existe uma organização social complexa. E essa mesma, vocês vão ver no decorrer das minhas falas, que dentro de um espaço do laboratório, normalmente, eles seguem um rigor e as exigências que vocês têm na casa de vocês, em que vocês têm lá uma hierarquia, que tem como líder, ou a mãe de vocês, preliminarmente, né, ou o pai de vocês. Então, e que, às vezes, dependendo desse espírito de liderança, né, no caso do pai e da mãe, o chicote, o chinelo no lombo, né, o quanto eles batem na gente, mais a gente deixa as coisas tudo limpinhas, né? A gente deixa a cama arrumada, lava a louça, não deixa o banheiro molhado. Então, existe uma série de ordens, né? A ordem dentro da casa de vocês, ela tem essas regras promulgadas pelos pais de vocês. Então, vocês têm uma série de regras e costumes em que, se lá, dentro de casa, existe uma certa flexibilidade, dentro do laboratório, não. É extremamente importante que vocês sigam essas regras, sigam esses costumes, porque isso vai ter uma consequência. Uma consequência é você ser o pivô da morte de alguém, né? Alguém sofrer um acidente, uma intoxicação, um envenenamento por um descumprimento de uma regra, descumprimento de um costume. Então, todas essas regras, todos esses costumes, eles são extremamente cruciais dentro do laboratório, porque é a vida em sociedade. Então, a vida em sociedade, às vezes, a gente tem que cumprir as regras fora das nossas casas, e às vezes a gente flexibiliza essas regras dentro do espaço onde a gente vive, no nosso quarto, na nossa casa. A gente cria uma regra e um costume completamente diferente do que os espaços onde vocês trabalham, a escola onde você estuda. Então, existe uma regra e costume para a conduta, né? Então, isso tem uma consequência a partir do momento que a gente não cumpre. Então, essa regra e esse costume auxilia uma forma de homogeneizar, uma forma de você falar numa mesma linguagem, nessa convivência em sociedade, nessa convivência, né? Normalmente a gente faz coisas que às vezes a gente nem não gosta tanto, então que acha aquilo muito maçante, mas que a vida em sociedade exige o cumprimento dessas regras e desses costumes. E quando a gente fala de cumprimento, né, sem dúvida alguma a gente não poderia deixar de falar num laboratório os procedimentos operacionais padrões. Então vocês têm para cada atividade, eu coloquei agora para vocês na carta de navegação, como preparar meio de cultura. Então eu tenho um formulário em que eu vou preencher como preparar um meio de cultura. E isso se chama POP, Procedimento Operacional Padrão. Em muitas empresas, por exemplo, vocês podem estar trabalhando com maquinários, vocês têm lá estabelecidos procedimentos operacionais para uso do maquinário, da colheitadeira, da plantadeira, do pulverizador, como lavar, como regular, tudo isso vai estar descrito em que você precisa sempre repetir esses procedimentos operacionais.
Aqui é um procedimento operacional de um hospital universitário. Então, muitas empresas, muitos laboratórios exigem que vocês estabeleçam POPs. E vocês podem escrever POPs, né? Eu posso escrever POPs para os inúmeros procedimentos que eu executo aqui dentro do laboratório. Qual o objetivo desse POP? É que eu possa estar por escrito, se no dia que eu não estiver aqui, eu chegue aqui eu deixo no laboratório, na minha pasta, e aí quem veio aqui para o laboratório foi o Otávio Tomazini, e eu falo, ó, Otávio, o POP de preparo de meio de cultura está aqui. Ele, lendo esse POP, ele é capaz de reproduzir. É como se fosse uma receita, em que essa receita tem que conter todas as informações necessárias para que ele prepare esse meio de cultura. Todas as informações necessárias, eu posso ter um POP só sobre o uso de autoclave. Então, eu tenho que descrever, isso aqui é só um fragmento do POP, é claro, mas eu tenho que descrever todos os procedimentos, todas as etapas, todos os cuidados com relação à operacionalização da autoclave. Tá? Então, o POP serve para isso, para que o Pedro, o Felipe, o Micael, o Matheus, eu fale para eles, desencadeiem uma atividade e que essa atividade fique descrita e que ele possa, a partir da leitura dessa atividade, ele possa executar. É claro que num laboratório, numa primeira operação, sempre existe um acompanhamento de alguém, de algum chefe, de algum funcionário para a realização. Você nunca pode realizar uma atividade sozinha dentro de um laboratório. Então, qual é a alma de um laboratório? Então, ele tem muitas vertentes. Aqui eu coloquei algumas delas, como a comunicação oral é extremamente importante. Às vezes você faz uma reação química e aponta para o seu colega, dentro de 10 minutos, vai terminar essa reação química. Você liga a autoclave e dentro de 20 minutos o procedimento de esterilização estará finalizado. Aí é extremamente importante essa comunicação, além essa comunicação entre os colegas, entre a dupla que está executando essas atividades. Há outra necessidade, que é um grande vilão, né, nos tempos atuais, principalmente com essa relação às redes sociais, é a concentração. Né? E todos vocês já devem ter ouvido falar que uma pessoa inteligente é uma pessoa que é concentrada. Por isso que vocês têm lá pessoas que às vezes fazem muita meditação, né, meditação ela tem uma relação com respirar, né, aí você tem várias atividades físicas de yoga que tem como premissa a questão do controle da respiração, a respiração consciente para aumentar a sua concentração. Se vocês têm muita ansiedade, respirar de uma maneira consciente, exercícios de respiração consciente vão ampliar a sua concentração. E se aumentou a sua concentração, significa que o seu aprendizado sobre as coisas, a sua inteligência vai se ampliar. E quanto mais vocês estudam, maior vai ser o seu poder de concentração. Mais leituras, mais ativação do seu cérebro, mais estímulo a ações do seu cérebro, maior é a sua concentração. Então, muitas atividades você pode se incendiar, você pode se intoxicar dentro do laboratório. Então, há necessidade, além de muitos reagentes serem extremamente caros, às vezes uma gotícula, 1 microlitro, custa R$1.000, R$2.000, R$3.000, e se você, por erro, por imprudência, por falta de cautela, né, cautela e atenção, você perde essa concentração, você está jogando dinheiro fora, ou seja, você trabalha numa iniciativa pública, trabalha numa iniciativa privada, isso pode, de repente, ser um motivo para você ser mandado embora. Né? Além da relação de causar a morte de alguém, causar a intoxicação de alguém, né? Entregar um frasco com a tampa aberta e a pessoa segura de uma maneira incorreta, e aí o frasco cai no chão, então, de um volume que é tóxico e libera essa substância tóxica para o ar, que é volátil. Outro ponto que é extremamente importante, né, então, tanto para os homens quanto para as mulheres, é a questão, além da cautela, né, que eu já falei, estado de atenção, que é extremamente importante, que tem uma relação com concentração, é a organização. Né? Mas professor, eu não sou muito organizado. Então, é uma questão de força mental dentro dos espaços,
essa questão, esse espírito de organizar e deixar para a próxima pessoa que for usar aquele espaço, ou aquele equipamento, ou aquele utensílio, aquele elemento do laboratório. Isso não vale só para o laboratório, né? Vale para, tem desdobramentos para toda a sua vida profissional. Ser organizado, ele vai te dar muitos benefícios. Cansa ser organizado, precisa de um estado de atenção. Mas essa organização, né? Um empregador, ele coloca você para ocupar um cargo, para resolver problemas, para organizar os processos. Os POPs, por exemplo, é uma forma de organizar os processos. E essa organização, esse estado de atenção, né? Muitos de vocês têm sempre uma pessoa, às vezes um pai, uma mãe, que faz tudo por você. Então, a partir do momento que você atinge a vida adulta, você começa a ir e vir, você começa a tomar a decisão, você começa a chamar para si as suas responsabilidades sobre a sua vida. Isso vai incutir nesse processo de aprender também a ser uma pessoa organizada em todas as etapas, organizada em todas as questões da vida, desde questão financeira, desde questões do seu cotidiano, da sua vida, aquilo que você come, aquilo que você veste, quanto de horas você dorme, a quantidade de água que você toma por dia. Então, elementos que são benéficos para vocês, para que vocês tenham acesso, precisam de um nível de organização. Em um laboratório, isso vai estar diretamente ligado a acidentes, diretamente ligado a uma boa qualidade de trabalho. Tá? Então, isso não serve só para o laboratório, mas serve para todo ambiente de trabalho que vocês estejam ocupando, que vocês estejam estagiando. Então, observem, né? Se vocês forem fazer um estágio na Embrapa, tem alguns alunos que estão fazendo estágio na Embrapa, lá na Embrapa eles têm POPs para as atividades do seu cotidiano em cada espaço, desde a atividade de campo até a atividade de laboratório. Então, a segurança no laboratório, o que nós nos devemos preocupar? Então, a gente já apontou, né? Então, nós devemos nos preocupar por uma questão de uma questão democrática, de que você, esses níveis de organização, esse estado de atenção, para que você consiga manter em equilíbrio o ambiente de trabalho, em que o espaço que você ocupa, ele possa ser utilizado por um outro colega, em outro momento, ele necessita desse processo, que você não tenha sempre alguém que fique chamando atenção sobre as atividades que estão presentes ali para serem executadas no laboratório. Então, isso vai estar intimamente ligado a esse processo. Alguém levantou a mão? Não, né? Não, né? Então, ela vai auxiliar, né, a partir do momento em que você toma ações de segurança no laboratório, você se preocupa com a segurança no laboratório, vai auxiliar na preservação da vida das pessoas que estão compartilhando o mesmo ambiente de trabalho. Então, vocês têm diferentes níveis de risco a cada espaço. Num laboratório, vocês têm fogo, vocês têm substâncias tóxicas, vocês têm contaminações por micro-organismos em que vocês isso pode depor sobre a sua vida. E você pode ter um problema de uma doença aguda ou uma doença crônica. Ou seja, com o passar do tempo, pode aparecer os sintomas, né, em vocês, ou pode ser de imediato. Né? Então, tudo isso são consequências desses ambientes, desses espaços que vocês trabalham. Vocês vão trabalhar com fertilizantes, vão trabalhar com pesticidas, e algumas dessas moléculas elas podem ser contaminantes, podem prejudicar a vida de vocês. A segurança no laboratório, por que devemos nos preocupar? Então, para saber reconhecer esses riscos aos quais você está exposto. Então, saber o que pode prejudicar a sua vida e melhorar as condições de sua segurança. Então, se não existe uma forma de melhorar essa condição de segurança, que você, o engenheiro agrônomo contratado, que você que esteja ocupando esse espaço, possa trazer essa solução. Né? A gente tem sempre esse jargão, de certo modo. Né? Ao invés de você discutir os problemas,
traga a solução para os espaços que vocês estejam trabalhando. Então, problema todo mundo sabe, às vezes a gente mesmo reconhece, sabe reconhecer esses problemas, mas a grande questão de um bom profissional é saber apontar como resolver problemas. Sejam vocês, alunos do segundo período, ativem um gatilho no cérebro de vocês para que vocês sejam grandes solucionadores de problemas. Tragam a solução dentro daqui da escola do IF Goiânia, tragam a solução nos locais onde vocês forem fazer estágio, nos locais onde vocês forem trabalhar. Sempre, 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 isso é uma questão do profissionalismo de cada um de vocês. Existe uma variedade de riscos nos laboratórios e um deles são substâncias letais, tóxicas, corrosivas, irritantes e até mesmo inflamáveis, né, que podem pegar fogo e podem provocar acidentes. Além disso, outras variedades de riscos são as intoxicações, são as queimaduras, os incêndios e explosões. Às vezes, algumas moléculas químicas, pelas misturas, podem gerar explosões, podem gerar incêndios. Algumas substâncias, quando entram em contato com as mucosas, entram em contato com a pele, provocam queimaduras, provocam irritações, provocam intoxicações. A utilização de alguns equipamentos. E aí eu me atrevo a falar sobre a autoclave, que é uma grande bomba que nós temos, de alta temperatura e alta pressão. Esses equipamentos eles podem provocar alterações de temperatura, de radiações, além das questões de explosão. É igual a panela de pressão, né? Não sei se vocês já tiveram isso uma vez. A casa da minha avó explodiu uma panela de pressão, que entupiu a válvula de segurança, né? Uma autoclave é como se fosse uma panela de pressão. E para evitar com que haja explosão, é essa questão do entupimento da válvula de segurança é a grande chave para que isso não aconteça. Vocês têm sempre que as pessoas chequem sempre a válvula de segurança de escape do ar para que evite a explosão. Numa panela de pressão, você não tem um manômetro, né? Um barômetro que mede pressão e um termômetro que mede a temperatura. Então, isso é mais passível, né, de ocorrer um acidente, porque você não sabe se a pressão está aumentando muito da panela de pressão. Já na autoclave, você pode controlar. Então, se você for omisso e não analisar essa medida de pressão e temperatura, você pode correr o risco de ter um acidente, uma explosão. Então, esses equipamentos, além, né, da autoclave, eles podem prejudicar, eles podem causar, né, provocar acidentes graves e depor contra a vida das pessoas que habitam aquele ambiente. Outro tipo de variedade de risco num laboratório são as queimaduras, as interações com radiações, né? Então, às vezes você tem substâncias químicas atreladas à questão do fogo, né? Aos choques elétricos também, que são passíveis de acidente dentro do laboratório. Então, alguns desses processos, desses riscos que o professor está listando, ele não somente, né, no laboratório que isso acontece, vocês também podem encontrar em magnitudes maiores ou menores em outros ambientes de trabalho também. Então, isso vocês podem desdobrar também para outras áreas. Outra variedade de riscos que alguns trabalhos vocês mexem também com agentes biológicos ou patogênicos, ou seja, você trabalha num laboratório de análise clínica, você pode se contaminar, né, com os resíduos de sangue, resíduos de fezes, se contaminar com agentes patogênicos, ou um laboratório de análise de patógenos de animais, ou, enfim, várias categorias de organismos, ou seja, tem substâncias químicas, agentes biológicos e patogênicos, vocês têm a questão de eletricidade, questão de radiação. Então, é muito simples de vocês conseguirem detectar, vocês como engenheiros agrônomos, terem uma visão como se fosse uma visão de segurança dentro do ambiente de trabalho. Muitos profissionais, dentro de algumas corporações de empresas, fazem um curso de engenharia de segurança, que justamente leva em consideração
esses pontos que estão sendo colocados aqui. E a contaminação, né, quando você tem aquelas questões, né, de falta de concentração, às vezes você tem algum problema psicológico, você tem uma série de... algum momento você abstraiu e o erro aconteceu durante a execução da atividade dentro do laboratório e você ou todas as pessoas que ocupam o espaço passaram a serem contaminados por aquele agente biológico, por aquela radiação, ou serem submetidos ao choque elétrico, ou inalarem substâncias químicas, ou sofrerem queimadura, né? Você ser um agente causador de um incêndio, de uma explosão. Então, tudo isso pode gerar, né, pode representar essas variedades de risco dentro de um laboratório. Então, algumas dessas causas, né, a gente falou sobre os riscos que ocorrem. Aqui é claro que tem muito mais, né, dessas causas, mas as causas para a ocorrência de acidentes no laboratório, vocês podem ter isso ligado à pessoa, que é um instrutor, né, que vai conduzir, que vai monitorar, que vai coordenar vocês, então ele pode dar instruções que não são adequadas. Lembre das instruções que podem também estar contidas dentro dos POPs, e, né, então você tem ou o POP ou uma pessoa que coordene, que supervisione a atividade, a primeira vez que você for executar essa atividade no laboratório, a primeira, a segunda, à medida que você apresente em segurança, tá? Então, isso pode ocasionar acidente no laboratório. Outra causa são as supervisões insuficientes pelo executor, né? Então, você não tem alguém que fique ao seu lado, tutorando, né? Cuidando para que evite com que haja acidentes. A questão do uso incorreto desses equipamentos e materiais desconhecidos, né? Às vezes, alguns desses materiais, desses equipamentos apresentam descalibração e isso pode provocar acidentes. A questão do exibicionismo, né? Então, o exibicionismo, às vezes você tem uma gatinha lá no laboratório e você quer mostrar para ela o quanto que você é bom, ou então você tem um ego muito inflado, você quer estar há 6 meses no laboratório e alguém que acabou de chegar, então você quer mostrar serviço, quer mostrar que você sabe, que você domina o laboratório. Então isso tem muito a ver com baixa autoestima, né? Então, desse indivíduo. Então, esse exibicionismo é uma característica que às vezes pode estar atrelada a um indivíduo negativa e que pode provocar um acidente, né, para ele, que ele possa ser prejudicado, ou as pessoas que estão ao redor dele, por esse excesso de confiança. Então, quando eu falo de exibicionismo, né, nessas aulas, eu gosto muito de dizer para que reforçar em cada um de vocês as atividades, principalmente atividades agrícolas, que vocês vão ter um grande contingente de vocês, vão executar atividades no campo, para que sejam extremamente cautelosos, que isso não seja apenas um conceito para ficar no papel, que a cautela, o cuidado, seja um elemento decisivo na execução, na atividade profissional de vocês. Vou dar para vocês 2 exemplos que aconteceram, né, relacionados ao exibicionismo, que eu percebi, né, na verdade, um exemplo, na verdade, é de um aluno meu, em que, numa saída de campo, ele fazia estágio com cobras, com répteis, e durante a saída, né, na trilha, eles estavam fazendo uma trilha por um determinado local, tinha uma cobra. E aí ele pegou a cobra, era uma cascavel, pegou pelo rabo e foi mostrar para as meninas, e ficou balançando essa cobra, e olhar para as meninas, para se exibir o quanto que ele era bom e que ele sabia mexer com as cobras. E aí essa cobra subiu e mordeu bem aqui no dedo, e esse acidente fez com que ele perdesse esse dedão aqui, ele foi amputado por essa questão de excesso de exibicionismo. E agora um outro exemplo que eu tenho, mais ligado ao implemento agrícola, né, um rotocanterador.
talvez não seja nem por exibicionismo, mas por falta de cautela, né? Um trator, né, um estudante estava fazendo a operação do solo com o rotoconterador, e o rotoconterador, o trator estava ligado, e ele foi tentar, ele estava emperrado, ele não conseguia girar. E aí ele foi tentar desemperrar o rotoconterador com a perna, e aí no momento que ele foi chutar esse rotoconterador, então por essa questão de cautela, o rotoconterador começou a girar e moeu a perna dele, então ele ficou sem uma perna por causa dessa questão de atividade. Então, nos momentos, o que às vezes eu percebo quando eu estou dirigindo, às vezes os momentos de lapso que você menos espera, você tem ali alguma coisa que vai te desviar a atenção e que pode ali ser fatal, né, se você não conseguir estar num estado de atenção, num estado de cautela, né, principalmente quando você dirige, por exemplo, um veículo, você está carregando pessoas, você é responsável pela vida daquelas pessoas. E nesse caso, a falta de cautela, não só no laboratório, ela pode ter consequências, como perder um membro, né, perder um dedo, perder uma perna. Então, isso é extremamente importante, e principalmente quando você é um chefe, como você é um profissional, de encarar isso com seriedade, com cuidado. Você vê um excesso de brincadeira em cima de um trabalho que é extremamente, em que às vezes as pessoas não enxergam a periculosidade, que você seja o agente para zelar pela vida dessas pessoas, enxergue muito além do que essas pessoas não estão enxergando, o perigo que existe na execução, nas atividades de laboratório, nas atividades em casa de vegetação, nas atividades a campo, tá? Sobre alterações emocionais, né, uma outra causa de ocorrência em acidentes, na UNB uma vez eu soube de um acidente, não foi um acidente, na verdade foi um assassinato, né? Existia um casal que trabalhava num laboratório e aí eles acabaram o relacionamento e ela tocou o barco, né? Ela acho que começou a se envolver com outra pessoa. E o ex-namorado foi nesse laboratório, eles dividiam o mesmo espaço e assassinou naquele espaço a namorada, a ex-namorada. Então, isso é um exemplo, um bom exemplo para falar sobre alterações emocionais e detectar relações, principalmente a questão de depressão, a questão por isso que a gente precisa de muito cuidado em cima das coisas que a gente diz para as pessoas. Às vezes, ela pode ativar um gatilho, né? Desde alguém chegar para mim e dizer, Milton, todo mundo sabe que eu sou careca. Você é um careca feio. E aquilo, de repente, pode desengatilhar uma série de gatilhos e ter uma reação em cadeia dentro de um determinado espaço. Então, tomar muito cuidado, embora você seja uma verdade totalmente absoluta o fato de eu ser careca, mas que isso, para algumas pessoas, com alterações emocionais, ter essa percepção de um olhar em cima daquilo que não é falado, olhar para alguém e saber o que a leitura corporal, o que a pessoa está dizendo para você, isso é extremamente importante, né? Nem tudo na vida ela é representada por palavras, ela às vezes é representada por essa leitura que a gente faz. Quem de vocês já não viu assim, vai pedir alguma coisa para a mamãe, primeiro você olha o que terreno que você está pisando, vendo que a mãe está brava, você não pede nada, né? Quando você é criança, você não pede nada, mas quando você vê que ela está sorrindo demais, aí é o momento de você olhar, fazer uma leitura emocional, leitura de como que ela está, o estado de espírito, para você pedir para ela alguma coisa que você deseja. Então, nos ambientes de trabalho, essas alterações emocionais podem provocar algo muito sério. Então, eu me lembro na UNB desse caso, desse assassinato, né, por causa de uma alteração emocional decorrente de um aspecto pessoal. Então, necessita, eles chamam isso de inteligência emocional, né? Ter inteligência emocional, ter essa percepção sobre esses espaços, fazer o indivíduo, que às vezes não é tão bom de serviço, às vezes o indivíduo não é tão bom naquele momento. Com vocês, alunos, por exemplo. Eu percebo muitas vezes, às vezes alguns alunos, eles não rendem tanto comigo nas primeiras matérias, nas segundas, mas eu vejo essa pessoa, quando eu encontro lá no quinto, no sexto período, no nono período, eu encontro pessoas completamente diferentes.
né? Então, a gente tem percepções, eu como professor, eu tenho percepções sobre cada um de vocês, né? Sobre a vivência que a gente vai tendo sobre vocês. A gente tem opiniões, fulano de tal, ele é muito bom de serviço, é muito dedicado, muito estudioso, então, aquele lá ele deixa a vida me levar. Então, a gente tem vários perfis que acabam sendo desenhados no nosso cérebro como professor. Mas eu, como professor, também percebo que o indivíduo, vocês, pessoas, seres humanos, passam por processos de evolução. Então, essa percepção que eu tenho, que eu tive de vocês na introdução, que eu vou ter em estatística básica, que eu vou ter agora na microbiologia geral, ela não é uma coisa estática. Vocês têm chance de mostrarem para mim, como seu professor, como seu mentor, como seu mestre, outros perfis, outros processos de escolha que vocês vão ter. Então, eu vejo que alguns alunos se renegam a modificar, a amadurecerem, até o final do curso. Outros não. Às vezes demora um semestre, demora 2 semestres, demora 5 semestres. O processo de amadurecimento é muito diversificado em cada um de vocês. Tá? Regras gerais dentro de um laboratório. Então, um local de trabalho ele deverá sempre estar limpo e bem organizado. Evitar sempre materiais estranhos ao trabalho sobre as bancadas, como a história dos materiais pessoais, cadernos, bolsas, utensílios próprios, porque até mesmo esses utensílios individuais, pessoais, eles poderão serem contaminados, tanto por agentes biológicos quanto componentes químicos. Então, vocês vão observar que algumas dessas regras gerais têm a ver com as regras que a mãe de vocês já ensinou para vocês lá na casa de vocês. Que, às vezes, vocês flexibilizam, alguns de vocês se flexibilizam muito, outros pouco. Por quê? Porque tudo vai depender da espessura do chicote que a mãe tem ou do chinelo que ela tem para dar no lombo da gente, né? A minha mãe, por exemplo, ela era o tipo de pessoa que ela não falava, ela cumpria. Então, ela cumpria uma vez e depois ela só olhava para a gente, ou ela só falava uma palavra mágica, né? E aí a gente ficava sempre estático. A gente nunca... Quer dizer, a gente aprontava muito, né? Eu, meu irmão, a gente sempre aprontava muito. Mas ela, né? Eu tinha 6 anos quando ela se separou do meu pai. Então, ela era minha mãe e meu pai para conduzir 3 homens dentro de casa. Então, bastava ela olhar, a gente mais alto que ela olhava para a gente não fazia nada. Então, a gente visitava as pessoas. Então, eu me lembro de um caso do cafezinho. A gente não tomava café, ela pegou, a gente foi visitar alguém, e aí sempre vem com café pelando, né? Criança não toma café, pelo menos, né? Não tem um paladar adulto para tomar café. E aí ela olhou para mim, alguém ofereceu o café, ela olhou para mim, só pelo olhar dela a gente sabia que era para não aceitar o café, porque ela sabia que a gente não gostava de café. E a gente, criança, tudo quer experimentar, né? Na casa dos outros, então, quer pintar e bordar. Mas ela só com o olhar, só com a atitude, ela virava a cabeça e a gente sabia o que ela queria. Então, a gente sempre tinha essa questão da ordem dentro de casa, né? A hierarquia e quem que mandava, e até hoje, né? Agora ela teve câncer de mama, ela veio morar comigo. A gente tratou faz 3 anos atrás. Daí ela veio para cá e eu começo a perceber, eu saí de casa, eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 40 e tantos anos, e ela restabeleceu esse sistema de organização dentro da minha casa, de limpeza, da maneira como ela quer, porque ela é minha mãe. Então não tem como, a casa não tem como ser minha. Às vezes eu ficava nesse dilema, falando, mas como? As coisas são da maneira e do jeito que ela estabeleceu, porque eu saí de dentro dela, né? Então é muito engraçado essas regras gerais que vocês vão encontrar. E que são, dentro de um laboratório, elas vão sendo modificadas, vão sendo aprimoradas, vão sendo ajustadas. Alguns de vocês podem aprimorar e melhorar a logística, a sistemática, né, de organização dentro desses laboratórios. Outra regra geral é procurar sempre que possível não trabalhar sozinho no laboratório. Então é sempre importante vocês terem parcerias. Às vezes você está com sono, às vezes você está com aqueles problemas emocionais. Então a parceria auxilia nesse processo de detecção e até mesmo de cuidado para que evite com que haja um acidente.
por exemplo, até transtornos a ponto de você perder reagentes em que são muito caros, né? Então, quando você melhora, quando você tem uma parceria, evita de trabalhar sozinho, isso auxilia muito na qualidade do trabalho. Outras regras gerais não se devem usar escadas e saguões, né, para você guardar material, para estocar materiais e equipamentos do laboratório. Então, isso se aplica também para equipamentos de uso pessoal, como bicicletas, rádios. Quem de vocês sempre não vê na porta dos laboratórios, às vezes, alguns elementos que, no meio de um acidente, pode servir como um obstáculo. Então, quando você tem pavimentos dentro de alguns prédios, que sempre os locais de escoamento eles estejam desobstruídos. Quem de vocês não lembra, né, esse ponto aqui que estou falando de regra geral, aquela boate Kiss, né, um dos pontos que as pessoas não morreram queimadas, eles morreram intoxicadas pela fumaça, pela queima do isopor, que forma aquela fumaça preta, em que as pessoas ficaram presas, e existiam obstáculos nas saídas de emergência, nas saídas de dentro do prédio. Então, muitas pessoas morreram por causa disso, e isso é um ponto para a construção de prédios em que precisa ser previsto, né? Então, aqui se é uma área, você tem alguns espaços aqui dentro do laboratório para trabalho, que essa área ela fique toda desobstruída para que haja circulação e passagem por dentro desses laboratórios. Então, eles precisam estar limpos e sem obstáculos. Os acessos aos equipamentos e saídas de emergência nunca devem estar bloqueados. Então, é essa questão desse exemplo que eu estou colocando para vocês da Boate Kiss e de qualquer outro laboratório que vocês observem, né? Então, entrou dentro de um ambiente, de uma corporação, dentro de uma empresa, observou isso significa, observou obstáculos em escadas, em ambientes de passagem, isso significa uma má gestão desse chefe, desse coordenador, dessa pessoa que seja responsável por esse laboratório. Algumas regras que vocês devem ter: proibido comer, proibido beber, proibido fumar dentro de um laboratório. E quando, no que diz respeito à comida dentro do laboratório, consumir alimentos e bebidas apenas em áreas designadas. Então, geralmente, existe uma cozinha e existe um micro-ondas só para que você, né, aqueça alimentos, né? Você não pode misturar o mesmo micro-ondas que aquece o meio de cultura, que faz reações químicas dentro do laboratório, não pode ser utilizado. Ah, mas professor, eu vou lavar com água e sabão, que boa. Não. O micro-ondas, os utensílios que são utilizados para alimentação devem ser exclusivos para alimentação. E os utensílios, equipamentos utilizados para as reações químicas são exclusivos para essas atividades dentro do laboratório. Então, da mesma forma, você não pode guardar alimentos, utensílios que você come no laboratório junto com substâncias tóxicas, reagentes, substâncias que são perigosas. Então, existe uma geladeira só para pôr alimento e uma geladeira só para pôr compostos químicos, reagentes. Você não pode misturar, tá? Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, da mesma forma que comer, beber, fumar, trocar a lente, imagine, esse espaço que eu estou aqui no meu laboratório, é um laboratório educacional, didático, mas esse espaço eu não posso trocar a lente de contato. Vocês estão vendo eu tomar água, então, num laboratório padrão, que mexe com uma quantidade imensa de compostos, eu não posso beber, não posso comer, não posso fumar dentro do laboratório. Aqui, por exemplo, no meu laboratório, eu necessitaria de uma técnica de laboratório, de uma pessoa que cuide. Então, como eu não tenho, então a minha estratégia foi colocar a minha mesa para que eu possa cuidar do laboratório. Então, ao mesmo tempo que eu cuido do laboratório, cuido dos reagentes, das culturas, é uma adaptação que eu tive que me impor para que as coisas, para que eu pudesse conduzir esse laboratório. Então, a minha sala fica dentro do laboratório com essa finalidade. Mas ela não é correta, já vou registrar aqui, não é correta. Eu beber água aqui no laboratório não é correto, né, dentro dessa premissa básica. Então, se eu tivesse alguém para assumir esse outro papel, provavelmente eu teria uma sala, estaria fora, né, para conduzir essas ações. Então, na verdade, num laboratório mais profissional,
você tem pessoas que vão estabelecer esses focos, que vão conduzir alguns procedimentos de limpeza, esterilização, de N atividades que existem. Mas, para mim, aqui é eu que tenho que fazer. Eu tenho que varrer, eu tenho que lavar a placa, eu e minha equipe que trabalha comigo. E aí, com a finalidade de criar atividades e explicar para vocês esses procedimentos de uma maneira mais educacional. Então, por isso que é um laboratório com a finalidade educacional. Tá? É importante que vocês entendam isso. Vocês vão ver a diferença, vocês vão num laboratório mais profissional, vocês têm... esses tempos a gente foi visitar um laboratório de uma empresa, de uma multinacional, a gente usou toda aquela roupa parafernália, uma roupa de neoprene, colocamos uma touca, colocamos proteção para os calçados e aí para a gente poder visitar esses laboratórios. Então, a quantidade de EPIs e os procedimentos de proteção são muito mais rigorosos, que é o que deveria ser aqui, né, nesse laboratório aqui de microbiologia que eu coordeno. Outras regras gerais: lavar bem as mãos ao entrar, lavar bem as mãos ao sair, evitar essa retirada, né, de lentes de contato dentro dos espaços. Por quê? Porque o espaço é insalubre, porque o espaço contém contaminantes. Aplicar cosméticos, né, batom, escovar os dentes dentro desses espaços, você tem que ter um laboratório específico, um espaço específico. Aqui no laboratório, por exemplo, eu consegui colocar uma geladeira específica para os alunos guardarem comida. As comidas deles. Então, só naquele local a gente põe água, a gente põe comida, e na cozinha é o local onde eles fazem as refeições, eles fazem às vezes sim, lamen, né, almoço, janta, eles trazem e guardam na geladeira biscoitos, sucos, refrigerante, e eles guardam nessa geladeira que só tem comida, tá? Então, esses procedimentos, eles sempre devem ser feitos com mãos limpas, né, no laboratório. Utilizar a indumentária adequada, eu coloquei aqui para vocês, né, essas duas fotos com relação à roupa, né. Então, uma grande questão do laboratório é se o ar contém essas diferentes categorias de contaminantes que eu já enumerei anteriormente, nos slides anteriores. Então, quanto menos eu expor a minha pele, meu braço e a minha perna, melhor. Então, tanto homem quanto mulher, não tem distinção de sexo, quanto mais você for protegido, né, com calça, com sapato fechado, sem utilizar sandálias. Então, isso é muito importante. Por isso, essa indumentária adequada para o trabalho no laboratório, com calça comprida, jaleco, né, ou guarda-costas, sapato fechado, cabelo preso, né, você deixar o cabelo solto, você pode ter até uma micose. Fungos podem crescer no seu couro cabeludo. Se eu repico fungos dentro do laboratório, qual é a chance desses fungos se multiplicarem na sua pele, no seu couro cabeludo? Se você não tiver um EPI. Então, da mesma forma que você hoje está usando a máscara como um EPI para evitar que você se contamine, porque nós temos uma pandemia de um vírus altamente disseminável pelo ar, então você necessita desse cuidado para esse vírus. E dentro dos ambientes, dentro dos laboratórios, que exista essa periculosidade, essa insalubridade, né, essa possibilidade desses riscos ocorrerem e prejudicarem a vida de vocês, então é extremamente importante que vocês utilizem roupas adequadas. Então, mas professor, aqui no Centro-Oeste faz muito calor. Tem que ter um jeito, ou o ambiente terá ar-condicionado, e você vai ter que usar essas proteções. Eu faço esse desdobramento com relação à indumentária, também para os EPIs que nós temos para aplicação de fungicidas e inseticidas. Se o aplicador não estiver utilizando, você pode ser preso. Você, engenheiro agrônomo, responsável por um aplicador, e não está utilizando os respiradores, o boné árabe, a roupa hidrorrepelente, o avental, né, a bota, né, para dentro da calça, e que o líquido não seja absorvido pela roupa, o óculos de proteção,
Então, todos esses componentes, isso implica que você, como responsável, ou o dono da fazenda, podem ser presos se vocês não utilizarem a indumentária adequada. E o chefe do laboratório sempre vai cobrar. Essa não seria a roupa adequada para vocês utilizarem dentro do laboratório, tá? Aventais, luvas utilizados no laboratório, eles podem estar contaminados com materiais tóxicos ou patogênicos e não devem ser utilizados nas áreas de café. Então, aqui dentro do laboratório, eu uso o jaleco. Eu vou sair daqui e vou para outro espaço, eu vou dar aula, eu não posso, com essa roupa contaminada, levar esses contaminantes para esse espaço. Então, eu tenho que deixar, eu tenho aqui um local onde eu deposito o jaleco para uso durante os procedimentos, e o meu jaleco é de manga comprida. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E agora a gente vai começar a falar sobre isso, né? Sobre os EPIs, sobre esses equipamentos de proteção, né? Então, você tem um jaleco de manga comprida, hoje em dia tem muita moda, né, no que diz respeito a esses jalecos. A quantidade de EPIs tem a ver com os níveis de risco que cada laboratório tem. Então, é um equipamento de proteção individual que você vai botar sobre a sua roupa que você traz de casa. E aí, trabalhou no laboratório, protege o seu corpo sobre os contaminantes, né? Protegeu a sua pele, evitou a exposição do seu corpo àquele ar contaminado pelas diferentes categorias de risco. Esse jaleco, né? Então, você pode também colocar sobre esse jaleco um avental que é recomendado para manuseio de substâncias químicas. O jaleco, ele é feito de um material grosso, ele queima mais devagar, então se ocorrer um acidente, reage com ácidos e bases. O modelo normalmente é com mangas compridas e você tem fechamento de velcro. Alguém sabe me dizer por que um jaleco ideal deveria ser com velcro? Mais fácil de tirar ele no caso de acidente? No caso do quê? Sei lá, tipo, a combustão de algum queima, né? Se você estiver pegando fogo, é mais fácil de você tirar esse jaleco. Então, esse seria um jaleco ideal para uso, se você tiver o velcro para facilitar você arrancar esse jaleco no momento que tiver um acidente com chama, com fogo. O comprimento até o joelho desses jalecos, né? Eu vejo alguns jalecos aí que as meninas usam todo apertadinho, né? E até a cintura, não é o ideal. E sempre de manga comprida. E sem bolsos, outra característica. Ó, esse aqui, qual seria esse jaleco? Está totalmente correto? Então, o problema é o botão, o problema são os bolsos que vocês têm aqui, né? E até outros detalhes, evitar com que tenham detalhes dentro do jaleco. Então, ele deve sempre ser usado fechado. Então, outro grande problema, quando a gente dá aula prática aqui com vocês gostam sempre de ficar aberto. Por causa da história do calor, às vezes o ambiente é muito quente, mas o ar-condicionado não consegue suportar a questão do calor, e aí você abre o jaleco, que é um outro ponto, tá? Então, esse é um procedimento um procedimento operacional que você deve seguir. Jaleco com velcro, sem bolso e até o joelho. E quando você está utilizando alguns procedimentos com a luva, né? Então, sempre você vai colocar a luva sobre... Vocês vão ver que é o mesmo procedimento quando eu aplicar fungicida, inseticida, a luva fica sobre a manga, né? Dessa parte de cima da vestimenta que vocês têm, no nosso caso aqui, do jaleco. Então, a quantidade e o rigor de proteção, ela tem a ver com o tipo de material que você usa no laboratório. Alguns equipamentos de proteção que a gente vai falar agora, os respiradores que nós temos, luvas, filtros, óculos de proteção. Sobre luvas, a eficiência das luvas é medida através de 3 parâmetros. Um, com relação à degradação, que é a mudança em alguma das características físicas dessa luva. A outra é a permeação, né, a capacidade de absorção, que diz respeito à velocidade com que um produto químico permeia através da luva. E o tempo de resistência, o tempo que é decorrido entre o contato inicial e o lado externo da luva e a ocorrência desse produto químico no seu interior.
Então, isso tudo vai estar relacionado ao tempo de resistência, a permeação e a degradação, a eficiência dessa luva, ela vai estar comprometida de acordo com esses 3 parâmetros. Então, nós temos vários tipos de luvas disponíveis no mercado. Uma delas é a luva de látex, em que ela é adequada para ácidos e bases, né, diluídas. Ela não é indicada para solventes orgânicos, como o metanol, e elas são permeáveis, aqui o exemplo, permeáveis a praticamente a todos os produtos químicos, né. Esses dias eu usei uma luva dessa para pegar esterco, né. Você sabe que o esterco, do lado da minha casa tem, não sei se é um bom exemplo, mas eu vou falar. Tem um esterco bovino, ele está todo seco, né, no pasto, eu vou lá, é pertinho, cato para colocar nas minhas plantas. E aí eu fui usar essa luva, e ela rasgou tudo no início, assim, porque ela é muito fina, né, então ela é recomendada para outros tipos de atividade. Depois eu comprei uma luva mais grossa, acho que nos próximos slides eu vou falar sobre ela. Mas essa luva de látex, ela tem uma funcionalidade, ela é descartável, usa uma vez e joga fora, né, então não tem como você reutilizar. O segundo tipo é a de neoprene, que é um nível maior, né, um pouquinho mais grosso, né, a luva de neoprene. Ela é adequada para ácidos e bases, peróxidos, hidrocarbonetos, álcools, fenóis, e ela não é indicada para solventes halogenados e aromáticos, que tem o anel benzênico, né, aromáticos, vocês vão estudar agora em química orgânica, né, com Miqueias. Então, exemplo, tolueno, xileno, clorofórmio, eles podem dissolver essas luvas aqui, né? Então, se colocar, vocês já viram, algumas substâncias químicas, elas dissolvem os compostos. Então, esses solventes halogenados e aromáticos, eles são prejudiciais para essas luvas de neoprene. Outras luvas que nós temos, as luvas de nitrila, né? Bom para uma grande variedade de solventes orgânicos. As luvas de PVC, ou cloreto de pilivinila, que ela é adequada para ácidos e bases, e ela não é indicada para uma grande maioria de solventes orgânicos. E aqui um pouquinho mais grossa, né? Você tem as luvas de PVA, ou álcool polivinílico. Ela é adequada para solventes aromáticas, aquela primeira que eu falei para vocês, né? Então, a gente falou anteriormente que nós tínhamos uma luva anterior que não era recomendada para solvente aromático, e agora a PVA e halogenados. E ela não é indicada para utilizações de soluções aquosas. Então, as luvas, o profissional sempre deve habituar a lavar as mãos, mesmo com a luva, e calçar uma sobre as outras. Se alguém liga para vocês, então você vai colocar uma outra luva sobre a mão para poder atender. Então, às vezes, próximo ao telefone, você tem lá uma luva de plástico. Vocês encontram muito isso em hotéis, agora com essa história do coronavírus. Ou alguns locais vocês têm luvas de plástico para tocar nas coisas e depois você descarta essa luva após o procedimento, tá? Então, uma luva sobre a outra para evitar a contaminação. Então, as luvas devem cobrir os punhos, que eu tinha falado para vocês, do jaleco, que devem ter mangas sempre compridas, como a gente tinha falado anteriormente. Então, falei sobre jaleco, falei sobre luvas e os tipos de luvas. Essas luvas devem passar por processos de conservação e manutenção, em sinais de deterioração, pequenos orifícios, né, elas devem ser inspecionadas para descarte ou troca. As luvas descartáveis não devem ser limpas ou reutilizadas, né, que é esse um ponto que a gente sempre... é um vício nosso, né, de tentar reutilizar alguns desses componentes. As luvas não descartáveis, elas devem ser lavadas e secas e guardadas em um local onde não são manipulados por produtos químicos. E aí vocês poderiam me perguntar, então as luvas não descartáveis lava-se com o quê? A mesma solução, você tem lá a solução de 3%, 1% de hipoclorito, vocês podem lavar essas luvas, pulverizar, pode lavar com hipoclorito, depois pode lavar com água, com álcool, né, ou álcool 50, depois hipoclorito, e depois água, ou só hipoclorito, ou só álcool. Então, são opções que vocês podem utilizar para o caso das luvas não descartáveis. Lavar as mãos sempre que retirar essas luvas no laboratório, aonde entrou, lava a mão, aonde saiu, lava a mão. Da mesma forma, o procedimento da casa de vocês. Chegaram da rua, na casa de vocês, lavem as mãos.
às vezes, inconscientemente, vocês tocaram em coisas e as mãos estão sujas, as mãos estão repletas de micro-organismos. Então, durante um dia, desde quando vocês acordam até o final do dia, né, a gente toma banho para realizar a asepsia também desses organismos que se depositam sobre a superfície do nosso corpo. O ambiente onde a gente caminha, onde a gente transita, a gente se contamina. Então, lavar as mãos, periodicamente, é um ato de higiene, é um ato de proteção contra moléstias, contra doenças. Tomar banho. Nós temos várias ações de higiene, eu vou falar sobre isso na próxima aula. Elas auxiliam a gente a evitar, né? A gente sabe que na Idade Média não, até pouco tempo atrás, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre Louis Pasteur, sobre como que foi o surgimento dessas essas teorias e essas regras que nós temos em microbiologia, que tem a ver com o nosso cotidiano, que tem a ver com higiene. Louis Pasteur, vocês sabem que é o pai da microbiologia, e ele, vocês vão ver que uma série de coisas no passado, pessoas morreram por essas questões, como o ato de lavar as mãos. As pessoas não sabiam que existia vida, né? Até o século XIX, né, 1900, no início de 1900, as pessoas não sabiam que existiam micro-organismos que eram translocados pelo ar. Existia uma doença, algo, né, as mulheres que ficavam grávidas ficavam com medo de ficarem grávidas. Existia o que chamava de mal do parto, que depois do surgimento de todas as teorias, né, depois de Louis Pasteur para cá, todas as teorias e o surgimento da própria microbiologia explicaram que o mal do parto nada mais os médicos que utilizavam, as mãos eram sujas e que contaminavam as mulheres, que provocavam infecções nas mulheres no ato da concepção de um bebê. Então, elas, na verdade, tinham infecções hospitalares que provocavam a morte. Então, tinha um alto índice de morte das gestantes quando elas tinham seus bebês. Então, esse é uma relação, né, da microbiologia com a falta de conhecimento, né, principalmente nesse espaço agora, para que vocês entendam um pouco. Você vê muita discussão de negacionismo, de negar que a Terra é redonda, negar coisas que já são estabelecidas cientificamente. Então, esse negacionismo é um retrocesso, é uma forma de você andar para trás dentro desse espaço, desse período, de tanta coisa que a gente já descobriu, né? Negar alguns... se vocês, a partir desse momento, negarem que a higiene é algo tão importante para a vida, vocês vão arcar com as consequências disso, assim como a gente vê muitas discussões, muitas fake news, essas redes sociais, elas ampliam muitas informações com o propósito dos negacionistas, negar o que a ciência comprovou, né? Quem sou eu para falar sobre algo que não me diz respeito? E hoje em dia a gente vê muitos especialistas de fundo de quintal, né? Pessoas que não tiveram nem um curso superior fez, no máximo um 2º grau, e são capazes de verborragicamente discutir sobre a forma da Terra, sobre leis que já foram pré-estabelecidas por estudiosos, por pessoas que passaram uma vida inteira se dedicando e comprovando, né? Não é só dizer, mas sim comprovar. A ciência, ela se baseia nisso, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês não é eu que criei, foram pessoas com maior know-how do que eu, elas, e todos os conteúdos que eu vou abordar dentro da disciplina de microbiologia, em que eu vou transpassar para vocês, que foram componentes científicos, né, comprovados, e que estão sendo transferidos para vocês, transferidos de mim para vocês. Então, negacionismo, para vocês que têm acesso à informação, e eu vejo muitas pessoas com processo de decisão de negar as coisas, sem considerar, né? Então, falta de inteligência é quando você não tem o mínimo de argumento para discutir e pura e simplesmente, é igual você dizer, no meio de uma discussão, se falar, isso é assim porque é assim, e ponto final, né? Sem
sem colocar sobre a mesa argumentos e questões e chegar a um denominador comum. Eu exponho a minha opinião, deixa eu ver aqui, a Jade expõe a opinião dela, e aí a gente chega a um denominador comum. Então, uma parte das ideias que a Jade está colocando, ela pode confluir, pode concatenar com algumas das ideias que eu tenho, ela pode concordar com algumas coisas, pode discordar, mas o que a gente não pode é negar fatos, né? Que é assim que é uma vida sensata, uma vida baseada em ciência, baseada em pessoas que sabem muito mais do que a gente, é uma forma de evolução e crescimento, tá? Então, eu espero que vocês, antes de emitir opinião sobre qualquer coisa, que vocês tenham respaldos técnicos. E vocês, como profissionais, necessitam de respaldos técnicos. Eu, como professor, necessito de uma primeira opinião, de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, para formar a minha própria opinião. Tá? Outro tipo de EPI é a proteção respiratória, né? Então, ela deve ser utilizada como medida de proteção coletiva, individual, né? Não tem uma medida de proteção coletiva, então elas não podem ser implantadas e elas são insuficientes. Então, a questão dos vários tipos de máscara, e que agora a gente tem utilizado muitas proteções respiratórias por causa do coronavírus, é necessária para a proteção individual. Então, o uso de respiradores, eles devem ser, às vezes, em algumas circunstâncias esporádicas, para algumas operações não rotineiras, né? Então, às vezes, você está mexendo com colônias de fungos, colônias de bactérias, e esses organismos podem ser lançados para o ar. Uma vez eu vi um vídeo em que mostrava o exato momento em que abria a placa de Petri e a imensa quantidade de esporos que eram lançados para o ar e contaminavam esse ar, só pelo simples fato desse tráfego, desses movimentos de correntes de ar, micro movimentos de correntes de ar, que faziam com que esses esporos fossem lançados. Esses respiradores ou máscaras devem ser utilizados em casos especiais, como acidentes ou operações de limpeza ou salvamento. Em operações de limpeza de almoxarifado, às vezes quando a gente limpa a casa, a gente tem renites, né? A gente usa, às vezes, algumas, ou no laboratório, né? Você usa máscaras, ou até mesmo quando manipula algumas colônias fúngicas. Alguns procedimentos onde não seja possível a utilização de sistemas exaustores. Então, o exaustor é um equipamento que suga o ar de dentro dos espaços e joga para fora. Normalmente, os laboratórios eles possuem esses exaustores. Então, isso faz com que esse ar contaminado ele seja lançado para fora, né? Então, isso é muito importante. Tem muitos equipamentos que têm sistemas ou de exaustão ou de um fluxo de ar, um ventilador que suga o ar e esse ar passa por um filtro. Então, vocês têm essas categorias. Ou só exaustor, que é um ventilador que suga ar, ou um ventilador que suga o ar e esse ar passa por um filtro. Então, o ar-condicionado tem um sistema de filtro. O filtro d'água tem um sistema que é composto de argila, né, em que retém partículas por questões de tamanho dentro do filtro e purifica a água. Então, nós temos diferentes categorias muito próximas aos respiradores, muito próximas às máscaras. Então, esses respiradores, eles têm o objetivo de proteger os usuários dos riscos representados pela presença de contaminantes no ar e ambiente. São máscaras faciais ou semifaciais que atuam como elementos filtrantes. Esses respiradores, eles podem não ter manutenção, são chamados descartáveis. Muitos de nós estamos utilizando alguns respiradores descartáveis. Alguns têm baixa manutenção, eles possuem alguns filtros especiais para reposição em que você coloca esse filtro químico e aí você tem um respirador mais durável. Então, aqui as duas categorias, né? Aqui um descartável, aqui com filtros laterais, às vezes tem sílica gel para realizar essa filtragem aqui. Você tem em laboratórios,
no caso de vocês da agronomia, para EPI, para aplicação de produtos fitossanitários, utilizam muito esses filtros aqui com manutenção. Então, eles têm um material, protegem, né, contra material particulado, que são lançados as aerosóis e as partículas que ficam suspensas no ar, disperso no ambiente. Então, nós temos algumas classes dessas máscaras chamadas semifaciais, né, que possuem esse filtro mecânico. Então, a classe P1, elas protegem contra poeiras, vegetais, algodão, bagaço de cana, madeira, né, celulose. Quem de vocês já não viu em diferentes tipos de categorias, quem trabalha com carvão, aquela fuligem que vem no ar, eles usam os filtros para evitar com que haja inalação desses componentes, dessas poeiras, desses materiais particulados que são lançados no ar. Carvão vegetal, grãos e sementes, né, dentro de armazéns, poeiras minerais, sílica, cimento, né, que trabalha em materiais de construção, amianto, carvão mineral, são essas diferentes categorias de materiais são em que essas máscaras da classe P1 protegem contra a inalação desse material particulado. Então, eles não oferecem proteção contra gases, né, que é uma questão de tamanho da partícula, ela vai estar muito relacionada ao tipo de classe de máscara semifacial. Então, não oferece proteção contra gases e contra vapores que são tóxicos. Aí você precisa de uma outra categoria de mais elaborada, né, de protetor, né, de máscara semifacial. Então, essas máscaras semifaciais contendo filtros químicos seriam aquelas indicadas, essas 3 categorias indicadas para ambientes em que você observe a emissão de gases e vapores, né? E aí vocês têm vapores, tem filtros para vapores orgânicos. Então, se o ambiente jogar vapor orgânico, você precisa de uma máscara para conter esses vapores orgânicos. Ou filtros para gases ácidos, ou filtros para amônia, né? Ou filtros especiais, né? Como você vê, dentro de armazéns, vocês utilizam fosfina. Alguém sabe para que serve fosfina? Já ouviram falar de fosfina? Já ouviram falar sim ou não? Ah, professor, eu não ouvi não, viu? Fosfina é um componente químico muito clássico em armazéns. Qual é o procedimento? Por exemplo, na agricultura, a gente aplica fungicida, inseticida, herbicida, certo? Qual é o procedimento que teria uma relação muito próxima com a atividade agrícola, que usa fosfina e que é aplicado em armazéns? Você sabe que você colhe, e uma forma de você controlar o produto, geralmente você colhe milho, colhe soja, colhe girassol e guarda em armazéns. E para evitar com que apodreça esse alimento, por ratos, incidência de ratos, apodrecimento de fungos e bactérias, vocês têm uma matéria chamada armazenamento agrícola, que é uma matéria do 9º período, vocês vão ter essa disciplina. Nono período não, 8º período. Qual o procedimento que é feito dentro desses armazéns, que é químico, para evitar com que haja você sabe que o grão ele respira, ele lança a umidade para o ar. E aí, essa umidade na massa de grão pode apodrecer. Para evitar com que haja umidade, uma das ações dentro desses armazéns de armazenamento é ficar movimentando, por isso que você vê sempre um trator movimentando a massa de grãos. É um processo mecânico. O segundo é vocês sempre observam dentro desses armazéns lenha para queima e aquecimento. Você sabe que esses armazéns são de telha de zinco para que lá seja quente. E aí, se é quente, vai roubar a umidade, não vai apodrecer. Então, você pode, além de jogar calor na massa de grãos. É um segundo, que é um processo físico de calor. Jogar por debaixo, né, vocês têm lá esteiras que jogam, você tem meio que uma caldeira que queima a madeira e joga o calor para dentro da massa de grãos. E o terceiro tipo de atividade, para evitar com que haja esse apodrecimento do grão, e, consequentemente, a gente consiga controlar, jogar feijão nos 12 meses de 21. A gente não colhe
nos 12 meses feijão. A gente colhe um único período, um único mês, 2 meses. Os vários produtos agrícolas têm essa característica. E aí, o outro tipo de atividade é o que a gente chama de expurgo. Já ouviram falar? Esse expurgo, as pessoas que trabalham lá, como é que se faz? Por que essa pessoa não morre? Porque essa fosfina é uma pastilha. Então, o expurgo, o que é? É você, né? Você ou qualquer técnico que trabalhe dentro de um armazém, coloca dentro da massa de grãos a pastilha de fosfina. A pastilha de fosfina vai se transformar num gás. Você pode colocar uma lona para que esse gás não se dissipe por esse ambiente. E aí você mata tudo que tiver ali. Tudo que tiver roedores, inclusive a espécie humana, morre com fosfina. E isso se chama expurgo. Eu coloquei aqui para vocês no chat. Tá? Então, fosfina é a molécula química que vocês utilizam para a realização do expurgo na massa de grãos dentro dos armazéns. Então, na agricultura, a gente aplica, tem diferentes formas de uso de substâncias químicas no campo, e dentro dos armazéns, vocês podem realizar o que a gente chama de expurgo, e utilizando essa molécula química. Lembrem dos campos de concentração de Hitler, né, que eles matavam os judeus, eles usavam, tinham brometo de metila, eu acho que ele foi tirado do mercado, e hoje é a fosfina. Eu vou ver o que existe registrado hoje, mas o brometo, por causa dessa questão de emissão de gases para a atmosfera, né, e abertura da camada de ozônio, ele foi retirado do mercado. Mas a fosfina é utilizada para isso, e esses produtos que fazem expurgo matavam os judeus, colocavam essas pastilhas dentro de ambientes fechados. Você sabe que na Europa, nos Estados Unidos, no período de inverno é muito frio. Então, as casas, os ambientes, os locais, eles eram hermeticamente fechados, colocavam a fosfina e as pessoas entravam e morriam lá. Os campos de concentração que vocês vão encontrar em Berlim, né, na Alemanha, em que eles trouxeram, vocês sabem que houve um grande período de Hitler, né, do nazismo, eles dominaram vários países da Europa e trouxeram muitos desses países vizinhos, os judeus, para esses locais, para esses campos de extermínio. E a forma de matar, uma delas foi o uso dessa fosfina. Então, isso era muito comum, tá? E para a gente poder finalizar a aula de hoje, depois a gente vai continuar essa aula na semana que vem, outro exemplo que eu dou para a fosfina, a minha família, né, meus tios, meu irmão mais velho, muitos parentes trabalham no porto. Eu sou de Paranaguá, que é uma cidade portuária, e lá sempre, vocês veem sempre essa questão da exportação. E nos navios também utilizam fosfina, também utilizam expurgos. Então, volta e meia, você vê acidentes de pessoas que morrem intoxicadas porque não usam as máscaras, ou porque inalam esses gases, ou dentro dos porões dos navios, ou dentro dos armazéns, devido a acidentes que ocorrem devido a essa fosfina. Vocês vão estudar isso na próxima matéria, em microagrícola. Quando qualquer produto agrícola ele apodrece, ele emite um gás que é metano. Você sabe que o gás de cozinha é fruto da decomposição de material orgânico. Então, ou seja, o biodigestor nada mais é que um tanque, né, um componente hermeticamente fechado, que você põe material orgânico, os micro-organismos degradam esse material orgânico de uma maneira fermentativa e tem como produto dessa degradação a emissão do metano. O metano é o mesmo o gás de cozinha que tem na casa de vocês, que acende o fogão, ele é fruto dessa decomposição. E isso pode causar explosões, né, também, dentro desses armazéns, às vezes alguns acidentes de explosões devido ao acúmulo de metano, devido ao apodrecimento da massa de grãos, que podem acontecer também, que é um outro processo, é um processo de fermentação, de degradação fermentativa dos materiais vegetais que estão ali guardados. Então, às vezes já deve ter ouvido falar de acidentes. Eu já vi, lá em Paranaguá tem muito armazém, e já vi uma vez pegar fogo um armazém por causa da degradação
cada emissão, a massa de grãos começa a degradar, pega a umidade, ou seja, o armazém não conseguiu tirar a umidade, né, pelos processos, começou a criar fungo, começou a fermentar a massa de grãos, produziu metano, né, CH3, vocês vão estudar sobre metano na química orgânica com Miqueias, e esse metano pode pegar fogo. E você não sente o cheiro. O gás de cozinha tem cheiro porque adiciona o cheiro do metano. Bom, então, a gente vai parar sobre máscaras, né, semifaciais na aula de hoje. Então, nós temos esses diferentes filtros. E aí, na próxima aula, a gente continua a discutir sobre os outros EPIs. A gente está falando de EPIs individuais, né, usados dentro do laboratório. E a gente vai finalizar falando dos EPIs coletivos, né? Equipamentos de proteção individual, esses, né, são essas máscaras, e os equipamentos de proteção que a gente chama coletivas. E assim como, né, nas demais matérias, na microbiologia geral, as pessoas que vêm, vejam bem, não é uma chamada, mas sim, eu vou